aplicativo foi encontrado morto na Baixada. Atenção, nome Rodrigo Ourix, desapareceu no último sábado. A família estava desesperada. Foi aquele que a gente botou no cartaz? Não? Ó, enquanto ele trabalhava, a família não tinha mais informação dele desde sábado. Os suspeitos do crime foram presos já. Reportagem, Caio Alex, rodou. O corpo de Rodrigo Sararoli Ourix, de 35 anos, está no Instituto Médico Legal aqui de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nesta manhã, familiares do motorista de aplicativo, que também trabalhava como produtor cultural, eram aguardados para fazer o reconhecimento. A vítima foi encontrada morta, com marcas de espancamento, em uma rua do bairro Taquara, aqui em Duque de Caxias. A Polícia Militar disse que chegou ao local após receber denúncias. O produtor cultural Rodrigo Sararoli desapareceu no último sábado. Ele estava trabalhando como motorista e fazia corridas no aplicativo. Diz que denúncia chegou a divulgar este cartaz de desaparecidos, pedindo informações sobre o paradeiro de Rodrigo. Nesta segunda-feira, a polícia prendeu os suspeitos de terem cometido o crime. O telefone celular da vítima estava em poder de um dos homens. Na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, os criminosos contaram onde eles esconderam o carro do Rodrigo. Essa imagem mostra os policiais do Batalhão de Caxias levando Marcos Paulo de Oliveira, de 19 anos, Gustavo Santos Vieira, de 18 e um menor de 17 anos que foi apreendido. Eles foram detidos pelos agentes. Segundo a polícia, eles são suspeitos de terem assassinado a vítima a pauladas. Segundo familiares, Ourix era morador de Niterói e o último contato feito por ele foi quando ele estava no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, em direção a Niterói. No entanto, ele não voltou mais para casa. Caio Alex, vem aqui comigo, tá na tela, já ao vivo, direto do Instituto Médico Legal de Caxias. É o Instituto Médico, é? Você tá? Primeiro, nós temos uma vítima desaparecida no sábado, que não tinha rotina de não manter contato com a família, o que levanta imediatamente já uma intuição de que algo teria acontecido de ruim. A polícia chega a esses 3 suspeitos. Aí você termina e conclui a história de que eles são suspeitos da morte. Mas não é uma morte qualquer. A morte é a pauladas. Qual é o vínculo da vítima com os 3 suspeitos? Existe? Boa tarde. Já respondo para você, não existe não, tá? Boa tarde para você, boa tarde a todos, mas vou trazer informações para você que chegaram para a gente agora há pouco da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Dr. Mauro informou o seguinte, que apenas o menor, de 17 anos, teria participado do crime contra o Rodrigo, esse crime que aconteceu em Duque de Caxias. Ele deixou claro que Marcos Paulo de Oliveira e também Gustavo Santos Vieira, eles foram levados à delegacia apenas como testemunha e depois foram liberados. Esse menor estaria em poder do telefone celular da vítima e teria informado na delegacia qual o local onde o carro da vítima estava escondido. Depois a polícia foi até lá e conseguiu recuperar o veículo que foi levado para a sede da DHBF. Esse menor contou na delegacia, Isabelle, que traficantes de uma facção criminosa daquela região teriam acertado ali para poder fazer a corrida para levar a vítima até o local. A vítima não sabia. Para ela, para o Rodrigo, seria um trabalho normal como motorista de aplicativo. Assim que ele chegou no local, esses criminosos, que seriam parte deles ali do Comando Vermelho, teriam pego a vítima. Ele primeiro foi agredido, brutalmente agredido, foi amarrado, colocado no porta-malas do carro dele e dali eles levaram até um local de mata, onde ele foi retirado do porta-malas e ele foi espancado violentamente até a morte, Isabelle. Agora, Caio... O detalhe chama atenção, esse caso está sendo investigado ali como latrocínio, roubo seguido de morte. Só que a forma do assassinato é que chama atenção. Oi, Isabelle, fala. A minha pergunta é, só para não te cortar, vamos lá. Partindo, corta para a história de que você fala de que ele achou que era uma corrida, ou seja, ele não estava se sentindo ameaçado, aceitou a corrida e vai para esse local. É uma emboscada para ele. Se é uma emboscada para ele, é para ser levado para traficantes matarem. Qual seria a motivação
Já que se ele tivesse alguma treta com alguém daquela área ou algo daquela área, ele nunca aceitaria a corrida para lá. Se é uma emboscada do qual o menor diz que foi e que já era objetivo matá-lo a mando do tráfico, qual a motivação? Essa motivação não foi apresentada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Você lembra daquela situação do ator que também foi pego, era motorista de aplicativo, mas para poder fazer o transporte de cargas, ali, objetos, que foi levado também para a Baixada Fluminense e que foi brutalmente assassinado? As histórias se repetem, tá, Isabelle? O que chama atenção, e o próprio doutor Carlos Augusto pode falar para você, a gente está falando do menor de 17 anos, de um crime bárbaro como esse, né? O latrocínio, roubo seguido de morte. Também vai ter a formação de quadrilha, associação ao tráfico, mas tudo imputado a ele de forma a ser um menor. Aí volta aquela situação. Daqui a pouquinho, esse criminoso, menor de idade, análogo a tudo que ele fez, vai estar aqui nas ruas do Rio de Janeiro novamente, Isabelle. A família do Rodrigo está aqui, no Instituto Médico Legal. A mãe dele não tem condições de falar. Ela não teve coragem de entrar para poder fazer o reconhecimento do filho. A irmã dele estava agora há pouco conversando comigo aqui. Elas estão desesperadas por conta da informação passada aqui pelo IML da violência utilizada contra esse jovem, que também era um produtor cultural, um cara morador de Niterói, de Itaipu, um cara que amava a vida, com muitos amigos e que não justificava um crime tão bárbaro como esse. Os amigos estão perplexos, pedindo aí que a justiça seja feita. Agora, a Polícia Civil informou que esses criminosos, de acordo com informações passadas pelo menor de idade, né, que teriam determinado o assassinato desse motorista de aplicativo. Não é o primeiro caso como esse que a gente vê aqui, tá, Isabelle? De pessoas sequestradas ali entre São Gonçalo e Niterói, que acabam sendo mortas ou em Maricá, mortas agora em Duque de Caxias, morta em Magé, morta em Seropédica. A gente já falou de vários casos como esse aqui no SBT Rio. Você, claro, como nossa grande comandante aqui do SBT Rio, você lembra disso. Agora a família falava, meu Deus, 2 suspeitos entram como testemunhas e saem pela porta da frente. O que aconteceu? Por que eles entraram apenas como suspeitos? Por que o crime foi imputado apenas contra o menor? Esse questionamento foi feito pela família do Rodrigo aqui, mas eles não têm condições de falar. O pessoal daí que estava acompanhando as imagens, viu até a família conversando comigo aqui, só pedindo justiça para o caso, e a gente consegue entender, porque ali em cima tem uma mãe desesperada, e que agora há pouco começou a cair a ficha dela do crime brutal que o filho dela acabou passando e que acabou sendo assassinado, Isabelle Benito. Agora eu passo para o Carlos, porque a polícia não vai comprar essa história, por 2 coisas. Primeiro é o seguinte, são vários casos, como você disse, nessa mesma região, do qual a gente teve já motorista de aplicativo que foi obrigado a levar, não quis levar, foi morto pelo tráfico, do qual levava, podia fazia avião, deu ruim no meio da história, porque dá ruim no meio da história. No caso dele, tem um porém. No caso dele, ele é atraído, ele não se recusa a ir, e o modus operandi da morte, com tortura. A passionalidade, independentemente do que é a razão, a passionalidade grita na minha cara como se fosse neon. Eu não sei pra você. Se eu fosse o delegado do caso, eu ia ficar cismado com algumas coisas. Tipo? Por exemplo, ele tá indo pra um local em tese perigoso e tá indo por quê? Porque conhece. Então conhece, de repente... E não tem medo. Esquisito. Não tem medo. Segundo, esse pessoal deve assaltar sempre. Então, será que todas as vítimas eles matam? Então, alguma coisa nesse caminho... Isso, latrocínio, pra mim, nesse caso... Ou foi premeditado, ou alguma coisa nesse caminho deu errado que eles mataram o cara. Ainda mataram com paulada. Ainda mataram... Isso que eu ia falar. Ainda mataram a paulada. Traficante castiga, mas depois dá tiro. Só mataram a pauladas. Então, assim, né? Eu tô falando assim, que não deram tiros também, né? Então, assim, são fatos... curiosos, né? A gente fica com uma certa curiosidade para saber se realmente a motivação foi só levar os pertences, subtrair os pertences, ou se tinha alguma coisa a mais. Não entendeu? acredito. Mas alguma coisa que ele nem sabia, né? Porque que ele não desconfiava, porque ele foi tranquilamente, né? Foi tranquilamente e para mim foi e caiu numa armadilha de tortura, e a forma como é morto não me traz nenhum traço de latrocínio, como disse o Carlos,
pode até ser ruim e tudo mais, mas o traficante, ele gasta bala, ele não economiza bala, entendeu? Morto a paulada. 12h25.